Meu irmão, existe uma brecha que está bloqueando as suas bênçãos. Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Eu acredito que não foi por acaso que você chegou até este vídeo. Deus tem uma palavra para falar ao seu coração hoje. Talvez existam áreas da sua vida que parecem travadas. Você ora, luta, trabalha, faz o seu melhor, mas as coisas simplesmente não avançam. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós acreditamos que devemos resolver tudo sozinhos. Pensamos que Deus está ocupado demais para se importar com os nossos problemas. Mas será que isso é verdade? Deixe-me contar uma história. Certa vez, conheci uma mulher que estava passando por uma grande dificuldade financeira. Ela tinha filhos para sustentar e via os alimentos acabando em sua casa. Em meio àquela situação, ela fez uma oração simples. Senhor, eu sou tua filha. Eu não sou órfã. Tenho um pai que cuida de mim. Abre uma porta para mim. Poucos dias depois, oportunidades de trabalho começaram a surgir. Em pouco tempo, aquilo que faltava começou a sobrar. O que aprendemos com isso? Que existem situações que não devemos aceitar passivamente. Devemos levá-las diante de Deus. Mas também existe outra verdade importante. Muitas vezes, o problema não está apenas na falta de recursos. Existe uma brecha espiritual aberta que impede as bênçãos de fluírem plenamente. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras, talvez seja na área sentimental, talvez os relacionamentos nunca dão certo, talvez existam conflitos constantes na família, talvez você esteja cansado de lutar e não ver resultados. A pergunta é, será que existe algum princípio de Deus que está sendo ignorado? A Bíblia nos mostra um exemplo poderoso no livro de Ageu. Depois de anos no cativeiro, o povo de Israel voltou para Jerusalém. Deus lhes deu uma missão clara: reconstruir o templo. No início eles estavam animados, mas logo surgiram dificuldades. A economia estava ruim, os inimigos os criticavam, os desafios aumentavam. Então eles tomaram uma decisão aparentemente lógica. Primeiro vamos cuidar das nossas próprias casas, depois cuidaremos da obra de Deus. O problema é que os anos passaram, as casas deles ficaram prontas, mas o templo continuou abandonado. E o mais impressionante aconteceu. Mesmo trabalhando muito, eles não prosperavam. Plantavam muito e colhiam pouco. Comiam e não se satisfaziam. Recebiam salários, mas o dinheiro desaparecia rapidamente. Era como se colocassem tudo em bolsos furados. Então, Deus enviou o profeta Ageu com uma mensagem de correção. O Senhor mostrou ao povo que eles haviam colocado as bênçãos acima do próprio Deus. Eles estavam buscando conforto pessoal, enquanto ignoravam aquilo que Deus havia pedido. E esse é um perigo que continua existindo nos nossos dias. Quando colocamos qualquer coisa acima do Senhor, dinheiro, trabalho, conforto, relacionamentos ou sonhos pessoais, acabamos nos afastando da cobertura espiritual de Deus. Muitas vezes, não percebemos que estamos quebrando princípios importantes. A Bíblia ensina que existem princípios espirituais que produzem consequências. Assim como a gravidade funciona para todos, os princípios de Deus também funcionam. Pessoas que praticam honestidade, responsabilidade, disciplina e fidelidade costumam colher bons resultados. Da mesma forma, quando ignoramos princípios bíblicos, enfrentamos consequências que poderiam ser evitadas. Eu mesmo aprendi isso na prática. Houve uma época em que eu estava endividado e não conseguia encontrar uma saída. Eu orava constantemente, pedindo ajuda a Deus. Até que um dia percebi algo importante. Eu havia administrado mal os recursos que Deus colocou em minhas mãos. Eu ajudava muitas pessoas, mas não cuidava adequadamente da minha própria situação. Então eu pedi perdão a Deus. Reconheci meus erros, busquei sabedoria, tomei decisões responsáveis, criei um plano, trabalhei, e com a ajuda do Senhor, consegui quitar minhas dívidas. Foi nesse momento que entendi que Deus não apenas faz milagres, Ele também nos ensina princípios. Princípios que exigem responsabilidade, maturidade e obediência. Outro exemplo poderoso está em 1 Pedro 3,7.
A Bíblia ensina que o marido deve honrar sua esposa e tratá-la corretamente para que suas orações não sejam impedidas. Veja como isso é sério. Uma pessoa pode frequentar a igreja, orar e conhecer a Bíblia, mas se não pratica os princípios de Deus dentro da própria casa, suas orações podem ser prejudicadas. Isso mostra que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, não apenas com aquilo que fazemos diante das pessoas, mas também com aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Por isso eu quero fazer uma pergunta para você. Existe alguma área da sua vida onde você sabe que precisa obedecer mais a Deus? Talvez seja na família, talvez seja nas finanças, talvez seja no casamento, talvez seja no perdão, talvez seja na maneira como você trata as pessoas. Talvez seja um pecado que você insiste em manter. Peça ao Espírito Santo que revele isso ao seu coração. Porque quando o povo de Israel decidiu obedecer novamente, Deus fez uma promessa maravilhosa. Ele disse: "De hoje em diante eu os abençoarei." Que declaração poderosa! A bênção estava esperando pela obediência. E talvez hoje Deus esteja falando exatamente isso para você. Ele deseja abençoar a sua vida. Ele deseja restaurar aquilo que foi perdido. Ele deseja abrir portas. Mas é preciso fechar as brechas. É preciso alinhar o coração com a vontade de Deus. Por isso, ore ao Senhor. Peça sabedoria. Peça discernimento. Peça que Ele mostre aquilo que precisa ser corrigido. E tenha certeza de uma coisa: quando Deus corrige, não é para destruir, é para restaurar, é para proteger, é para conduzir você ao melhor que Ele preparou. Que o Senhor ilumine os seus caminhos, que Ele revele toda brecha escondida, e que a partir de hoje, você experimente a graça, a paz e as bênçãos que acompanham uma vida de obediência. Em nome de Jesus, amém.